aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão nessa quarentena? Tão tranquilinho? Tão ficando em casa, né? Certinho. Vamos lá, então, para mais uma aula de Física A, certo? Então essa vai ser a aula número 6 de Física A, que a gente vai trabalhar com o conceito de força resultante e centrípeta. Bem, mas antes disso a gente vai falar um pouco mais do que a gente trabalhou na aula passada, ok? Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente trabalhou na aula passada foi, quer dizer, a única coisa que a gente trabalhou na aula passada foi movimento circular uniforme, que é quando a gente tem um movimento, ele é um círculo, ele é uniforme. É isso, brincadeira. Então, é um movimento circular uniforme é quando a gente tem um círculo e está acontecendo algum movimento nele, ou seja, está acontecendo alguma coisa em volta dele que está se movimentando. Basicamente, de maneira simples, é isso. Mas desse movimento a gente consegue tirar algumas coisas. A primeira coisa que a gente tira é a velocidade linear, certo? Então, tem a velocidade no pontinho onde a gente está estudando. Então, por exemplo, a gente tem esse movimento aqui. Ó. Eu vou fazer só metade do movimento aqui, porque é mais fácil. Então, a gente tem esse movimento aqui, ok? É claro, ele vai continuar aqui para baixo, mas de maneira simplificada a gente tem um movimento aqui, ok? Então, a gente tem, por exemplo, que... Certo? Olhem só a pontinha do meu dedo. A gente tem esse movimento aqui, ele vai andar, sei lá, uns 30 centímetros. Eu chutaria. Então, ele tem esses 30 centímetros, ok? E ele anda esses 30 centímetros a cada um segundo, ou seja, ele está fazendo assim. É claro, ele continua aqui pra baixo, ok? Só pra ficar mais fácil pra mim mostrar. Então ele continua, faz esse movimento aqui, ó. Cada um segundo, ok? Então ele tá andando esses 30 centímetros por segundo. Então ele tem uma velocidade de 30 centímetros por segundo, ok? Ou a gente pode ter uma velocidade maior, uma velocidade... ou menor também. A gente pode ter, por exemplo, uma velocidade... esses mesmos 30 centímetros a cada uma hora. Então ele vai fazer assim. Nossa, tá muito rápido, peraí. Enfim, ele vai fazer então esse movimento mais lentamente e essa vai ser a velocidade linear dele, ok? E a gente também vai ter essa a velocidade angular, que é o quê? Que é a velocidade com que ele faz daqui, só que visto de uma maneira mais angular, por isso que é a velocidade angular. Então ele vai andar esses π, ok? Lembrando que um círculo inteiro é 2π, então meio círculo vai ser π, ok? Então ele vai andar esse π a cada um segundo também, então ele vai fazer esse mesmo movimento, ok? Só que, por exemplo, ele está fazendo o mesmo movimento, e ele tem a mesma velocidade angular, ok? Só que agora se eu pegasse esse mesmo movimento e fizesse um raio maior, então o raio aqui é maior, ele está fazendo esse movimento aqui em um segundo, é o mesmo ângulo, ok? É o mesmo ângulo, continua sendo 360 graus, 180 graus, que é π. Só que ele está andando isso aqui em um segundo, ok? Porque eu aumentei o raio. Então ele está mais distante do meu centrozinho aqui. Então ele está aqui. E ele está fazendo esse movimento aqui. Esse movimento aqui já não é mais 30 centímetros, ok? Esse movimento aqui, sei lá, 1 metro, por exemplo. Então ele está fazendo esse 1 metro aqui em um segundo. Então a velocidade angular dele continua a mesma. Continua a mesma do primeiro movimento. O primeiro movimento lá fazendo isso aqui, continua o mesmo ângulo, ok? Mesma velocidade angular. Ele continua fazendo 1π a cada segundo. Só que, nesse movimento aqui, a velocidade linear dele, ou seja, com esse raio, a velocidade linear dele era de 30 centímetros por segundo. Porém, agora, com esse raio um pouco maior, a velocidade dele vai ser 1 metro por segundo. Ok? Então, essa é a diferença entre velocidade linear e velocidade angular. Ok? Que eu vi uma galerinha tendo dúvidas sobre isso. Ok. Então, outra coisa que também que a gente estudou na aula passada foi a aceleração centrípeta, que é quando a gente tem esse círculozinho aqui. Ok? Esse mesmo movimento. É sempre o mesmo movimento, né? Física é meio sem graça. Enfim. Então a gente tem esse movimento aqui. E a gente vai ter sempre uma aceleração indo pro centro. Ok? Então, imagina que o móvel aqui, o centro, é meu nariz. Então ele vai estar sempre fazendo isso aqui, ó. Ok? Então a aceleração é sempre pro centro do movimento. Ok? Bem, a aceleração, então, centrípeta é nada mais, nada menos do que v ao quadrado sobre r, ok? E beleza, descobrimos então o que nós vamos trabalhar com hoje. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar hoje com força resultante centrípeta? Ok, então já sabemos que vai ser relacionado à aceleração centrípeta, porque eles têm o mesmo nome, ok? Então os dois têm o mesmo nome, os dois são centrípeto, então os dois apontam para o centro. Então para o centro do movimento é onde está acontecendo essa força. Mas bem, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas do ensino médio, que eu vou trabalhar com vocês daqui a algumas aulas, ok? Então daqui a algumas aulas a gente vai ver um pouco melhor
essa parte de força, enfim, de força, como trabalhar com ela e etc. Mas hoje eu vou dar só uma apanhadinha geral. E vocês... vamos lá. Então, o que a gente vai ver daqui a algumas aulas, que eu já estou adiantando aqui para vocês, para que a gente consiga fazer essa parte de forças resultantes centrípeta. Quando a gente vai ver lá, a gente vai ver que a força ela é proporcional à massa e à aceleração que esse objeto adquire. O que isso significa? Que a força é igual à massa vezes a aceleração. De maneira simples. Ou o nosso famoso F igual a ma. Vocês devem ter visto muito no ensino médio. Ok? Então, F igual a ma. E, bem, então a gente vai ter que uma força, ou seja, a força que a gente vai aplicar, a força resultante que a gente vai aplicar, nada mais é do que a massa vezes uma certa aceleração, que é uma força centrípeta. Uma aceleração, talvez aceleração centrípeta. Exatamente. Então, a força que a gente vai estar estudando agora, ela é igual a massa vezes uma aceleração centrípeta, então ela é igual a F igual a M V ao quadrado sobre R. Nossa, falei rápido. Vou virar MC. Não. Então, essa é a força que a gente vai trabalhar daqui pra frente, ok? Então a gente vai ter uma força resultante e isso vai acontecer. Então, onde a gente pode ver isso? Com círculos. Então vamos pensar em um círculo legal de fazer isso. Montanha-russa. Montanha-russa é legal de a gente ver isso. Então, por exemplo, a gente vai ter dois casos aqui, ok? O primeiro caso é quando a gente tem uma subidinha, ok? E aqui a gente tá o carrinho. Então tem essa subidinha aqui. Vocês vão ficar vendo a subidinha enquanto eu tô fazendo isso aqui. E tem um carrinho aqui. Então o carrinho vem e desce, ok? Só que quem já foi em montanha-russa vai perceber que a hora que você tá lá em cima parece que você fica mais leve, fica mais tranquilo, tá mais suavinho. Isso acontece justamente por conta dessa força centrípeta, ok? Então essa força está apontando sempre pro centro, só que ela tem uma normal, certo? Que toda força ela tem uma reação. Então quando a gente empurra alguma coisa, essa coisa também empurra a gente, ok? Então essa reação que acontece da força centrípeta faz com que ela tenha uma normal uma força resultante um pouco para cima, ok? É claro, o peso vai estar sempre puxando para baixo. Então o peso vai estar sempre pro centro lá da Terra e puxando a gente para baixo, ok? Para baixo. E, bem, então a gente não vai pular. Às vezes pula, dependendo da velocidade, é claro. Mas a gente vai continuar reto, certo? E o que vai acontecer? Bem, quando a gente vai fazer isso aqui, parece que a gente vai ficar mais leve, mais solto, mais livre. Não posso falar isso. E mais outras coisas aí. Então, isso acontece. E acontece o oposto quando a gente está indo para baixo. Então, quando a gente está fazendo esse movimento aqui, agora vocês vão memorizar esse Uzinho aqui, e o carrinho. A gente está com o carrinho aqui. Quando a gente faz esse movimento aqui, parece que a gente desce, parece que fica mais pesado, fica mais... Parece que você engordou 10 quilos em 2 segundos, sabe? Em 1 segundo. Em 1 segundo. Parece que... Sabe? Então, isso acontece justamente por conta da força centrípeta. Então, em um caso, a normal ela fica maior que o peso. E no outro caso, a normal fica menor que o peso. Como assim? Bem, de maneira simples, a normal ela é quando você tá com o pé no chão, certo? Então você está fazendo um peso no chão, basicamente. E o chão está fazendo uma força em você, que a gente vai sempre chamar de normal, ok? Então, essa normal vai estar maior ou menor, dependendo do caso, ok? Enfim, então a gente tem esse caso, certo? E o que a gente pode tirar desse caso? Bem, o peso nada mais é do que uma força. Então, como ele é uma força, a gente pode igualar ele a massa vezes velocidade ao quadrado, ok? E com isso, o que a gente consegue descobrir? A gente consegue descobrir a velocidade máxima que a gente consegue entrar nessa subidinha, aqui nesse morro, e sem fugir para fora. Ou seja, se a gente está com uma velocidade muito alta, a gente vai lá e não desce mais. Daí, sei lá, você morre às vezes. Enfim. Então a gente consegue descobrir isso isolando, é claro, o peso, a velocidade e fazendo algumas jogadinhas, que tem tudo no Class 1, ok? E isso daí acontece. Então vamos agora para outro caso. O outro caso seria quando a gente tem uma curva, ok? Então a gente está indo aqui com o carrinho. A gente vai virar. A hora que a gente vira, parece que o corpo se joga para um lado, ok? Porque o corpo quer continuar indo reto. Mas o carro ele faz uma força para o centro da curva. Então, aqui tem a curva, certo? Então, tem a curva aqui, tem o centro da curva aqui. Então, vai depender do raio desse ponto da curva até
onde a gente está, e a velocidade que a gente vai estar, ok? Dependendo da velocidade, a gente vai escapar reto, escapar pela tangente, né? Falando. Então a gente vai ir reto e se perdeu no carro. Mas a gente não quer acontecer isso, então a gente tem que, quando a gente vira, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma força, certo? Novamente, a força resultante centrípeta, para que a gente não fuja. Ou seja, porque a nossa velocidade, qual é a velocidade máxima que a gente precisa fazer para que o nosso carro não fuja, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é a força de atrito. A força de atrito é uma força que a gente tem entre você, objeto, e o chão, certo? Que faz com que você ande para frente, ande para trás, que você não saia por aí sem rumo, triste, enfim. Então, a gente tem a força de atrito, que a gente tem que é 1μ, que é um coeficiente de atrito. Então, é um coeficiente de atrito. E é um coeficiente de atrito sempre diferente. Então, é sempre diferente, por exemplo, você ter borracha e o pneu do carro. Não, pera, o pneu de carro é de borracha. O asfalto e o pneu do carro. Ou o asfalto e um vidro, por exemplo. São coeficientes diferentes, ok? Então, dependendo do coeficiente, então a gente vai precisar depender desse coeficiente, da normal, que normal como eu falei, é a força que quando a gente está em cima de alguma coisa, essa coisa empurra sobre a gente, ok? Então vai ter uma normal, que a normal, nesse caso, vai ser igual ao peso, ok? Como a gente está fazendo uma curva e ela é só uma curva simples, não é inclinada nem nada, a normal, nesse caso, vai ser igual ao peso. Então, sempre que a gente estiver trabalhando em superfícies horizontais perfeitas, ou seja, retinho, a gente não precisa fazer jogo com ângulo, enfim. Então, a normal vai ser igual ao peso. E isso tudo vai ser igual a uma massa vezes v ao quadrado sobre r, que é massa vezes aceleração. Nesse caso, como a gente está trabalhando com um círculo, aceleração centrípeta, ok? Então, a gente consegue descobrir com isso a velocidade máxima que a gente consegue entrar na curva sem fugir dela. Ok? Então a velocidade máxima dela vai ser nada mais nada menos do que a raiz desse coeficiente vezes uma gravidade vezes o raio. Então sim, quando a gente está entrando numa curva, a gente vai depender do coeficiente de atrito, ou seja, quanto mais atrito você tem com o solo, mais fácil é de você fazer aquela curva em alta velocidade. Ok? Então mais alta vai ser a velocidade. Como que a gente consegue ver isso mais facilmente? Com um carro de Fórmula 1, por exemplo. O carro de Fórmula 1 ele é projetado para que tenha aquela coisinha lá atrás, certo? Que agora eu não lembro o nome. Mas bem atrás, assim, lá no finalzão do carro, que empurra o carro para baixo. Ou seja, como ele empurra o carro para baixo, aerofólio, eu acho. Talvez seja aerofólio. Eu não sou um bom carrista, mas eu acho que é aerofólio. Bem, então tem esse aerofólio, eu espero que seja, que ele faz uma força para baixo, fazendo com que o carro ele tenha mais atrito possível. Então, quanto ele tenta fazer o carro ter o máximo de atrito para que ele consiga fazer aquela curva na máxima velocidade possível, ok? Então, a gravidade, então, na Lua você não conseguiria fazer uma curva tão rápido como na Terra. Fica a dica para quem um dia for para a Lua não andar em alta velocidade. E por último, mas não menos importante, o raio. Então, quanto mais fechada é a curva, mais devagar você tem que ir para que você não saia pela tangente. E, da mesma forma, se a curva ela é um pouco mais aberta, digamos assim, mais rápido você consegue ir sem escapar. Ok? E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o caso de você girando, certo? Um objeto. Então, quando a gente está girando esse objeto, o que vai acontecer? A gente tem dois casos, ok? O primeiro caso é quando o objeto está aqui em cima. Então, a gente está aqui girando. De novo, eu vou pegar alguma coisa aleatória que está em cima da minha mesa e girar. Então, a gente tem dois casos. Nossa, não dá nem pra ver, deixa eu já mexer. Acho que agora dá pra ver. A gente tem o caso onde o objeto está aqui em cima, certo? E o caso onde o objeto está aqui embaixo. Quando o objeto está aqui em cima, então vocês imaginam comigo aqui, tem a tração do fio, certo? Então o fio está puxando ele para baixo, certo? E também tem o peso do objeto. Ou seja, ele cai. Então esse peso do objeto puxa ele para baixo, como eu falei, ele é 100% da Terra. E o fio também vai puxar ele para baixo. Porém, quando a gente está no oposto, aqui embaixo, que bonitinho. Quando ele está aqui embaixo, certo? A gente tem o peso dele puxando para baixo, porém a tração vai estar puxando para cima. Ok? A tração é sempre no fio. Então, se a gente tiver com o objeto aqui, a tração vai estar para cá. Eu não sei se no YouTube ele vai ao contrário.
Então eu vou falar que ele está para a esquerda. Talvez não seja a esquerda de você, mas ele está para a esquerda. E quando ele está ao contrário, ele está para a minha direita. Não sei qual que é para você. Então, enfim. Então ele acontece isso, certo? E o que, que a gente vai ter? A gente vai ter, então, que as duas forças que ocorrem nesse movimento vai ser a tração e o peso. Então a gente tem que a tração é menor que o peso, certo? Quer dizer, a tração menos o peso, que vai ser a força centrípeta resultante desse objeto, ela vai ser igual a massa vezes v ao quadrado mais r, que a gente sempre vai igualar. Ok? Então a gente vai ter dois casos. Um caso onde o peso vai ser igual à tração, certo? E outro onde o peso e a tração vão fazer junto para que o objeto não fuja. Então, basicamente é isso, ok? A aula de hoje, então, vai ficar por aqui. E até mais.